meios alternativos. Então, muito obrigado, Priscila, pelo grande papel que você também prestou a esse amigo aqui. Já não vou passar por esse local. Nós falamos nessa abertura do Gazeta News, edição da tarde, sobre o apagão cibernético que provocou instabilidade, principalmente nos aplicativos e aeroportos, em vários pontos do planeta nesta sexta-feira e aqui no Brasil também. A gente vai continuar falando sobre esse assunto agora, porque estamos recebendo aqui com muito prazer no estúdio o especialista em segurança da informação, Wesley Marinho, que vai explicar o que de fato aconteceu. Boa tarde, Wesley. Gostaria também que você trouxesse, né, esses impactos deste apagão. No centro da questão que está o fornecedor de segurança cibernética, a CrowdStrike, que fica sediado no Texas. O que essa empresa faz e qual o papel dela neste dia tão conturbado, fora daquela rotina que nós estávamos acostumados a ver, com a internet funcionando, com o aplicativo também funcionando, com o aeroporto tendo horário, tudo certinho ali dos voos. Uma boa tarde para você, Wesley. Boa tarde, Viderlan. Boa tarde aos espectadores aqui do Gazeta News. De fato, esse incidente ele acabou impactando diversos setores da economia, né? É bastante importante salientar, não foi um ataque. As pessoas ficam muito preocupadas nesse momento, achando que foi um vírus ou algum tipo de ataque criminoso. As informações que nós temos oficialmente é que não foi um ataque até então, mas é importante explicar um pouco para as pessoas como funciona a internet, né? Ela é dividida em camadas. Então, um aplicativo que você acessa, seja o aplicativo do seu banco, o aplicativo de uma empresa, de uma companhia aérea, ele é dividido em várias partes. E uma dessas partes é a parte de proteção, a parte que defende esse aplicativo contra ataques de hackers, vírus e tudo mais. E a CrowdStrike, ela é exatamente uma fornecedora desse serviço. Então, ela é uma parte desse sistema, ela protege aplicativos de diversas empresas do mundo contra ataques de hackers, contra antivírus e tudo mais. E aí, qual que é a grande diferença da CrowdStrike? Qual que é a grande diferença desse incidente especificamente? Eles são fornecedores para os principais sistemas do mundo que utilizam a tecnologia da Microsoft, especificamente. Então, qualquer tipo de aplicativo, qualquer tipo de sistema que utilize em sua tecnologia a solução da CrowdStrike e, por sua vez, a solução da Microsoft, no caso Windows, eles estariam vulneráveis. Não vulneráveis a um ataque, mas vulneráveis a uma atualização que foi realizada por essa empresa. Eles lançaram uma atualização com o objetivo de melhorar esse detector de segurança, né, esse sistema que eles fornecem, e essa atualização ela foi mal sucedida. Isso só mostra o quanto está exposto, né? O mercado hoje está exposto a uma, duas, três grandes empresas que detêm esses controles de segurança, que oferecem esse serviço para praticamente todo o mercado. E aí isso começou na Austrália e conforme o fuso horário foi avançando, isso foi impactando empresas ao redor do mundo. Agora estamos falando de um problema que afetou muitas pessoas nesta sexta-feira. Centenas de pessoas, milhares de pessoas no mundo inteiro. A Alagoas, inclusive, sofreu por conta da dependência também dos aplicativos bancários, né? Nós conversávamos aqui em off, né, com a nossa Porlane na produção, e ela falava, olha, tentei abrir o aplicativo hoje do Bradesco, não consegui, e muita gente relatando esse problema. Pessoas colocando fotos também com os bilhetes, com os cartões de viagem também. O problema, de fato, foi resolvido já, Wesley? Já conseguiram estabilizar o problema? Então, na verdade, a CrowdStrike ela forneceu uma solução, um mecanismo, vamos dizer assim, para que os sistemas voltassem a ligar, porque essa atualização, quando ela é aplicada, se você não aplicou, se você tem uma empresa que não aplicou essa atualização automaticamente, ela não foi afetada, a única opção, a única coisa que ela precisou fazer foi desativar para que essa atualização não fosse aplicada. Mas se a empresa já fez essa atualização, ela precisa remover essa atualização. E aí a CrowdStrike forneceu um procedimento para que essas empresas fizessem essa remoção e a partir daí os sistemas das empresas voltassem a funcionar. Isso não corrige o problema, né? Porque as empresas elas vão ter que fazer uma atividade manual e isso vai demorar bastante tempo. Então, a minha sugestão é, nesse momento, se você vai precisar utilizar algum serviço, você nota uma indisponibilidade, é realmente ficar observando ao longo do tempo, mas isso não vai ser algo que vai ser corrigido super rápido. Vai demorar bastante tempo ainda. É importante, Wesley, porque ao mesmo tempo que surgiu, né, essa instabilidade em vários serviços por conta desse apagão cibernético, começaram também a ser criadas as teorias, né, dizendo, foi um ataque hacker,
começaram a atuar agora através de uma guerra digital. Os terroristas começaram a blindar tudo no mundo inteiro. Os chineses colocaram na história também. Eu já vi isso durante, agora à tarde, as pessoas fomentando, né, essas informações com teorias conspiratórias. Eu gostaria que você, como especialista, tranquilizasse, inclusive, o nosso telespectador, o nosso internauta. Teve realmente essa ideia de ataque terrorista, ataque hacker, ou isso tudo não passou de mais uma fake news para poder levar pânico à sociedade? Com toda certeza, repito, e essa é a primeira coisa que eu falo sempre que alguém me pergunta, não foi um ataque hacker, não temos nenhuma evidência de que tenha sido um ataque hacker, seja motivações políticas, seja motivações governamentais, não foi um ataque hacker. A própria empresa CrowdStrike, ela se posicionou e afirmou que realmente foi uma atualização mal sucedida, então as pessoas devem ficar tranquilas. Não temos histórico de vazamento de informações, dados roubados, credenciais corrompidas, nada disso. A única coisa que aconteceu foram indisponibilidades. Sistemas ficaram indisponíveis. Agora vamos falar do impacto nos voos e serviços de transporte. Por que necessariamente os aeroportos do mundo inteiro eles passaram por essa mudança e foram os mais impactados durante esse apagão cibernético, Wesley? É importante mencionar que o setor aéreo, especificamente, ele é um setor extremamente conservador. Então, ele utiliza tecnologias, muitas vezes, um pouco mais antigas, tecnologias que já estão mais consolidadas, principalmente por uma questão de segurança. Consequentemente, soluções como a solução da Microsoft, elas são muito utilizadas no setor aéreo, não necessariamente nos aviões, mas principalmente nos guichês de atendimentos, nos sistemas de gerenciamento de voos e tudo mais. É importante salientar que isso não ofereceu voo para ninguém, risco para os voos que ninguém estava fazendo, mas isso burocratizou o processo. Então, ao chegar no aeroporto, para que uma mala seja despachada, ela precisa passar por um sistema. Para o seu cartão de embarque ser emitido, precisa passar por um sistema. Então, todas essas funcionalidades que foram extremamente digitalizadas, né, no serviço aéreo, principalmente durante a pandemia, eles foram afetados. Por isso que companhias aéreas, aeroportos foram bastante impactados por esse processo. Como você bem mencionou, teve gente viajando com cartão de embarque feito à mão, exatamente porque o sistema estava inoperante. Como o apagão atingiu o Brasil? Quais os impactos que o Brasil, por exemplo, apresentou por conta desse apagão cibernético, Wesley, pelo que você consultou? No Brasil, nós temos menos impacto, principalmente porque a solução da CrowdStrike ela é uma solução focada em empresas gigantes, em grandes empresas. Consequentemente, os grandes conglomerados, com certeza eles foram afetados. Então, principalmente como a gente mencionou, companhias aéreas, bancos, que são empresas de maior porte e precisam de uma solução de segurança mais robusta. Empresas menores, elas não foram tão afetadas porque a CrowdStrike não é o foco de atuação dessas empresas de menor porte. A gente não tem notícias, por exemplo, de órgãos de governo que tenham sido impactados. Pelo menos até informações oficiais, não houve impacto direto. Entretanto, é importante salientar, Viderlan, que essas empresas que foram afetadas, muitas vezes elas prestam serviços para outras empresas. Então, o próprio Bradesco ele se posicionou informando que vários dos fornecedores que prestam serviço de atendimento, de call center para eles, sofreram o impacto dessa situação. Por serem empresas gigantescas, com uma grande quantidade de colaboradores, os call centers foram principalmente os maiores afetados nesse cenário. E aí, consequentemente, os tempos de atendimento para seja qualquer empresa, hoje eles estão bem maiores do que a média. Eu acho que esse foi um dos maiores impactos para as pessoas no atendimento diretamente. Agora, falando sobre os sistemas na área de saúde, alguns hospitais, inclusive em São Paulo, eles também apresentaram, né, instabilidade e até se posicionaram, né, emitindo notas através das redes sociais sobre esse apagão cibernético. Por que, por exemplo, os sistemas de saúde eles também acabaram sendo afetados por conta dessa instabilidade, desse apagão cibernético? Então, no caso dos sistemas de saúde, assim como os bancários, mesmo empresas menores, elas precisam de um controle de segurança extremamente robusto, principalmente porque a gente lida com dados extremamente confidenciais. Então, os hospitais, em sua maioria, principalmente os grandes centros e tudo mais,
eles utilizam tecnologias muito robustas. E aí, da mesma forma como as companhias aéreas, se você chega no hospital para ser atendido, você passa por um cadastro. Para entrar em contato com os planos de saúde, existe mais um procedimento. E até mesmo hoje em dia, com as tecnologias, máquinas de exames, máquinas que são utilizadas para fazer cirurgias, esses equipamentos eles também são conectados e também utilizam tecnologias de proteção de empresas como a CrowdStrike. Consequentemente, acabam impactando. Nós estamos recebendo aqui no estúdio Wesley Marinho, ele que é especialista em segurança da informação, falando sobre o apagão cibernético nesta sexta-feira, que alterou a rotina de milhares de pessoas em vários pontos do planeta, né? Com a suspensão e até mesmo uma suspensão parcial e outras suspensões totais de serviços por algumas horas. Falando sobre essa situação dos serviços de comunicação, nós recebemos, inclusive, notícias que até emissoras de televisão elas acabaram sendo afetadas também. Graças a Deus a nossa não, está funcionando tranquilo aqui a sexta-feira toda. Mas, Wesley, por quê? Como explicar também com esse apagão cibernético, por que as emissoras de televisão, algumas apresentaram também deficiência para poder oferecer a qualidade da informação que costumeiramente elas realizam? Eu gosto de salientar que existem alguns produtos, alguns serviços que eles são chamados mercados de real time, mercados de tempo real, onde as informações elas precisam fluir muito rapidamente. Um exemplo super prático, numa empresa de TV, numa transmissora de TV, se durante uma entrevista, como nós estamos tendo aqui, parte da informação é perdida, essa parte da informação ela deixa de ser levada ao seu espectador. Então, empresas que lidam com comunicação, empresas de TV, elas tendem também a utilizar mecanismos de segurança muito robustos para garantir que a informação chegue ao cliente do outro lado de forma estável e com qualidade. Consequentemente, qualquer tipo de empresa, qualquer segmento que utilizem soluções robustas, que precisem utilizar soluções robustas em suas tecnologias para proteger os seus sistemas, elas foram afetadas. E um exemplo super prático disso, nas empresas de televisão hoje, nós não temos mais só uma via, onde a gente manda, aqui desse lado a gente manda as informações para o espectador, mas os espectadores também interagem com a gente. Então, a partir desse momento, você tem uma troca de informações muito grande, consequentemente, a necessidade de segurança e privacidade é ainda maior. O fato de hoje acende o alerta, Wesley, para redobrar nossa atenção, e eu digo para o surgimento também de medidas mais eficazes, até para aquelas empresas como a CrowdStrike, em realizar o trabalho de segurança, mas sem prejudicar, sem correr riscos de prejudicar a tantas pessoas como aconteceu hoje. Há como evitar outros problemas como esse, por exemplo. Eu gostaria que você falasse as lições que devemos tirar desse apagão cibernético desta sexta-feira. Com toda certeza, Viderlan. Eu acho que existem dois pontos importantes que a gente tem que tirar como aprendizado desse momento. O primeiro é ter um plano de contingência extremamente eficiente. Acho que foi muito claro que as empresas hoje elas confiam bastante em seus sistemas e é normal, a tecnologia evoluir o suficiente. Mas é importante você saber que esses sistemas eles podem vir a falhar por um motivo ou por outro e é importante você construir mecanismos de contingência para resolver esses problemas em algum momento. E aí acho que o segundo ponto, mas que está muito relacionado a esse, é não depender exclusivamente de uma única tecnologia. Hoje, a gente tem um cenário onde grandes empresas de tecnologia, elas dominam um mercado inteiro. E aí, um exemplo prático, nós tivemos há poucos dias um apagão na Meta, que é a dona do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, e nesse apagão nós tivemos as 3 principais redes sociais completamente fora do ar durante alguns minutos, quase uma hora. Então, isso mostra a dependência que nós temos hoje de uma única empresa, que no caso é a Meta. Esse exemplo da CrowdStrike é exatamente o mesmo cenário. Uma empresa muito, muito grande que hoje é responsável pela segurança dos principais fornecedores de mercado e, consequentemente, uma instabilidade, uma indisponibilidade nessa empresa afetou o mundo inteiro. Isso é uma oportunidade para as empresas começarem a observar se não é hora de segmentar e utilizar mais de um fornecedor para realizar seus controles de segurança, de modo que no momento de indisponibilidade você tem apenas parte da sua estrutura afetada por esse tipo de problema. Wesley, parabéns pelo trabalho, pela inteligência também, por trazer tantas informações importantes para os nossos telespectadores. Muito obrigado pela presença, tá certo? Obrigado, Viderlan. Volte outras vezes, tá? Vou estar aguardando. Com toda certeza. Gosto demais desse tema relacionado principalmente ao mundo